Agosto de 1964, presidente americano Lyndon B. Johnson herdou uma crise em andamento na nação do Sudeste Asiático do Vietnã de seu antecessor, John F. Kennedy. A crise envolve a propagação do comunismo do Vietnã do Norte para o Sul e potencialmente além, ameaçando a posição dos Estados Unidos da América na região contra a União Soviética na Guerra Fria. Inicialmente, ele adota a estratégia de capacitar o exército do Vietnã do Sul para lutar a guerra, mas após um navio de guerra dos Estados Unidos da América ser atacado no Golfo de Tonkin, ele e seu governo veem a necessidade de um envolvimento mais direto. O complexo militar dos Estados Unidos da América em 1964 era único no planeta. Grande e altamente sofisticado, acreditava-se que ele poderia alcançar qualquer objetivo proposto, e ainda assim, no Vietnã, essa maravilha técnica foi forçada a descer na lama para lutar contra seu inimigo. Isso fez os líderes dos Estados Unidos da América revisarem a melhoria do seu equipamento mais valioso, o soldado americano. A ciência possibilitou ao soldado americano mais resistência, força, agressividade contra o inimigo e proteção contra estresses de guerra. Esta foi a era do supersoldado aprimorado por drogas, mas como a história provaria, isso teria um custo. Esta é a história de como a Guerra do Vietnã se tornaria a guerra farmacológica. Bem-vindo às guerras do mundo. Historicamente, comandantes militares sempre buscaram aprimorar suas tropas de diversas formas, visando assegurar a vitória. Antes da criação das nações mundiais, quando a humanidade vivia em pequenas tribos, muitas vezes nômades, o conflito com outros grupos frequentemente fazia a tribo com o maior número de guerreiros emergir como vencedora, espancando ou espetando seus inimigos até a morte em uma orgia de violência desorganizada. Contudo, a possibilidade de outras tribos formarem alianças fazia com que até a maior tribo isolada pudesse estar numericamente em desvantagem. Isso provavelmente impulsionou o desenvolvimento mais crucial na história da criação do soldado ideal: a disciplina. É fácil esquecer o quanto a instilação de disciplina em uma força armada impactou a guerra, pois permitiu que os comandantes ditassem melhor as campanhas militares. A instilação de disciplina e uma cadeia de comando também levou a outra grande inovação, a de padronizar o treinamento. Pode parecer óbvio, mas o treinamento padrão aumenta a eficiência do exército, pois todos sabem suas expectativas quando a batalha inicia. Para se prepararem para a batalha, os soldados tinham que ser mentalmente condicionados, seja através de doutrinação, como instrução religiosa, ou por ameaças a eles ou aos seus entes queridos, se não se dedicarem à causa que se esperava que defendessem. Não é coincidência, portanto, que os primeiros supersoldados da história, como o exército romano, condicionaram suas tropas para a guerra e incutiram nelas a terceira condição importante: o desejo de vencer. O condicionamento físico e mental das tropas, que muitas vezes são vistas mais como propriedade estatal que pessoas, tornou-se uma prática constante nos exércitos até hoje, facilitando sua modificação para um propósito desejado. Avançamos rapidamente para o início dos anos 1960, com a preocupação crescente dos Estados Unidos da América com a situação no Sudeste Asiático, para considerar a aplicação de 3 fatores: disciplina, treinamento e vontade de vencer nas tropas americanas da época. Em 1964, as Forças Armadas dos Estados Unidos da América, certamente, estavam entre as mais treinadas e disciplinadas do mundo, com armas avançadas, tecnologia e vasta experiência em combate na Coreia e na Segunda Guerra Mundial. Por isso, após o incidente do Golfo de Tonkin, em 1964, onde um navio de guerra americano foi atacado pela Marinha do Vietnã do Norte, os observadores acreditavam na vitória dos Estados Unidos da América no Vietnã
iniciando a participação direta dos militares dos Estados Unidos da América no conflito. No entanto, quando se trata do terceiro fator, um desejo de vencer, as coisas se tornam um pouco mais incertas. Para a liderança militar e política dos Estados Unidos da América, a necessidade de intervenção era clara. Se o Vietnã do Sul sucumbisse ao comunismo, certamente Camboja, Laos e Tailândia forneceriam à China e à União Soviética bases para atacar os interesses dos Estados Unidos da América no Pacífico em caso de Terceira Guerra Mundial. Portanto, em Washington, o desejo de vencer era forte, mas é claro que eles não estavam lutando. A maioria das Forças Armadas dos Estados Unidos da América, composta por pessoas comuns, muitas vezes não entendia claramente a ameaça no Vietnã. Para eles, eventos do outro lado do Oceano Pacífico não os afetavam no dia a dia. Embora a maioria dos americanos reconhecesse a ameaça comunista, foram influenciados pela propaganda dos Estados Unidos da América, acreditando que o exército americano era tão forte que nunca poderiam ser verdadeiramente derrotados em casa, mesmo numa guerra nuclear. Portanto, a vontade de guerrear em um país estrangeiro, com um povo e cultura desconhecidos, era pequena. Especialmente entre os recrutas, trazidos para reforçar os números dos Estados Unidos da América no Vietnã, levando a declínios notáveis no moral. Contudo, até entre os mais radicais do seu exército que defendiam a luta, crescia o descontentamento com a condução da guerra. Enquanto o inimigo se adaptou completamente para viver e combater nas selvas, os americanos frequentemente lutavam para cumprir as demandas físicas e psicológicas desse combate, resultando em uma queda de desempenho. Portanto, a liderança dos Estados Unidos da América começou a procurar maneiras de aumentar a resistência de seus homens e melhorar seu bem-estar através do uso de drogas. Eles acreditavam que tais produtos farmacêuticos que melhoram o desempenho poderiam revolucionar a formação de civis em soldados, modificando seus comportamentos para fazê-los querer lutar e talvez até criar a primeira geração de supersoldados. Claro, saber que uma guerra era um empreendimento fisicamente exigente dificilmente era uma revelação. O próprio Napoleão Bonaparte uma vez lamentou citando: "A primeira virtude em um soldado é a resistência à fadiga. Coragem é a segunda virtude." Fim da citação. O Vietnã diferia de muitos conflitos que o exército dos Estados Unidos da América enfrentou. Diferentemente da Segunda Guerra Mundial e da Guerra da Coreia, onde a liderança do exército dos Estados Unidos da América no Vietnã se destacou, o combate no Sudeste Asiático não possuía uma linha de frente definida. Era uma guerra diária, onde certas regiões estavam repletas de atividade inimiga enquanto outras não, com muito pouco sentido ou razão para explicar por que uma área ou outra era do jeito que era. A isso se somava o terreno inóspito e a selva densa, que tornavam simplesmente marchar uma perspectiva difícil, sem falar no uso de veículos blindados ou não. Acrescente a quantidade de equipamentos que o soldado americano precisava transportar, úteis durante o combate, mas um fardo na maior parte do tempo nesse clima quente e úmido. Ficou claro rapidamente que o conflito do Vietnã poderia quebrar até o mais resistente corpo ocidental. Apesar dos helicópteros permitirem que as tropas superassem grandes partes do terreno, ainda havia problemas quando estavam no solo. Os helicópteros eram limitados em seus locais de pouso e frequentemente sobrevoavam posições inimigas ocultas sem perceber. Portanto, as tropas dos Estados Unidos da América tiveram que entrar na selva para encontrar o inimigo e, esperançosamente, lutar fortemente para fazer uma boa apresentação. O treinamento físico era a maior prioridade para adaptar os corpos dos homens às exigências do Vietnã, mas a natureza tinha seus limites. Pesquisas sobre as pílulas profilaxia pós-exposição, destinadas a mitigar os efeitos do esgotamento, foram realizadas por diversos médicos em parceria com o Exército dos Estados Unidos da América desde o término da Segunda Guerra Mundial. No Vietnã, essa pesquisa levou à distribuição de destroanfetaminas para as tropas, para mantê-las alertas e dar-lhes maior resistência. Este medicamento ainda é usado hoje para tratar o distúrbio do sono narcolepsia e o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade,
ou transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, mas no Vietnã ele era destinado ao aumento de desempenho e funcionava estimulando o sistema nervoso central. Segundo orientações do Exército dos Estados Unidos da América, para uma patrulha de 48 horas, o pessoal de serviço poderia receber 20 mg de um medicamento que deveria gerar melhorias notáveis comparado ao mesmo período e atividade sem ele. Contudo, relatos de soldados em campo mostram que pouca atenção era dada à dosagem administrada, comparando a distribuição à de doces. Foi descoberto que a Marinha dos Estados Unidos da América era a maior usuária do medicamento, pois os marinheiros tinham dificuldade em se concentrar em suas obrigações nos navios e embarcações de patrulha durante períodos de calmaria, sem muitos estímulos para mantê-los acordados. Em 1971, um relatório do Comitê Seleto da Câmara sobre Crime revelou que apenas entre 1966 e 1969 membros das Forças Armadas receberam 225 milhões de comprimidos de estimulantes. Destroanfetamina para incrementar desempenho em campo. Em média, descobriu-se que cada membro em serviço da Marinha teria consumido 21,1 comprimidos anualmente, seguido pela Força Aérea dos Estados Unidos da América, consumindo 17,5, enquanto o Exército dos Estados Unidos da América tomou 13,8. Do ponto de vista da liderança militar, os comprimidos tinham um bônus na forma de um aumento notável na agressão. Elton Manzioni era membro de um pelotão de reconhecimento de longo alcance, ou patrulha de reconhecimento de longo alcance durante a guerra, e explicou como as pílulas, citação, davam a você um senso de bravura, além de mantê-lo acordado. Visão e som estavam intensificados. Você se sentia conectado a tudo e ocasionalmente se sentia invulnerável. Além disso, os comprimidos de dextroanfetamina eram frequentemente complementados com injeções de esteroides. Porém, as dextroanfetaminas, longe de serem uma cura milagrosa, traziam uma série de complicações ao longo do tempo para os usuários regulares. O uso incorreto da droga podia afetar o coração e o sistema circulatório, causando dor no peito, dificuldade respiratória, dormência, sensação de frio ou palidez nos dedos das mãos ou pés. Mesmo tratados na época, esses efeitos poderiam causar problemas cardíacos futuros ao usuário. Ademais, a conexão com o ambiente ao redor, como descrito por Manzioni, pode sobrecarregar o cérebro que pode ter dificuldade para processar as informações recebidas. Isso pode levar a episódios de mania ou psicose, vendo ou ouvindo coisas que não são reais, agressão incontrolável, paranoia e tomada de riscos desnecessária. Em resumo, seu uso pode resultar em uma perda de disciplina dentro de um soldado, o que pode afetar os outros, prejudicando a coesão da unidade ou até mesmo colocando a equipe em perigo. O uso de dextroanfetaminas era opcional. Porém, devido à cultura prevalente entre as unidades militares, especialmente sobre o uso de pílulas que pareciam auxiliar nas demandas do serviço no Vietnã, poucos recusavam quando oferecido. Havia pressão dos superiores para tomar os comprimidos, temendo que um soldado exausto sem o medicamento pudesse atrasar os demais. Essas tropas, frequentemente, eram oferecidas os comprimidos quando sua resistência física falhava e a resistência mental para os medicamentos estava no ponto mais baixo. Estudos sobre o uso de drogas entre militares indicaram que aproximadamente 3,2% das tropas americanas usavam regularmente anfetaminas antes de irem para o Vietnã. No fim de um ano de serviço, esse percentual subiu para 5,2%, o que significava que, em 1967, 19 mil militares americanos tomavam estimulantes regularmente para aprimorar seu desempenho. Obviamente, o uso regular tinha o grande inconveniente de acostumar a química corporal dos homens a receber as drogas, ou seja, se tornariam dependentes. Isso era um problema quando a droga não era necessária e, portanto, não fornecida. Porém, como o corpo agora depende disso, consequências físicas e psicológicas são naturais. Milhares se tornaram viciados em receber esses estimulantes, devido à ignorância geral do fato de que você não pode simplesmente tomar tais pílulas sem que elas tenham um impacto a longo prazo.
Para a liderança militar, isso era só mais um aspecto a considerar no bem-estar psicológico das tropas. O moral das tropas é crucial para uma campanha bem-sucedida. Se permitido cair demasiado, pode levar a sentimentos de derrotismo, perda de disciplina ou até falta de esforço na batalha, resultando em um grau de suicídio coletivo. A medicina militar só começou a valorizar o papel da psicologia na guerra com o amanhecer do século XX e o nascimento da psiquiatria moderna. Assim como as doenças físicas minavam a força das unidades do exército, a doença mental também o fazia, e em meados da década de 1950, havia grandes esforços para aliviar o sofrimento mental das tropas em combate. Vendo isso quase como uma lesão física, o exército dos Estados Unidos da América novamente viu a medicação como a resposta. No Vietnã, a clorpromazina, produzida pela GlaxoSmithKline como Thorazine, foi amplamente usada para ajudar as tropas a gerenciar o estresse mental do combate. Thorazine é um antipsicótico fenotiazínico que funciona ao bloquear as mensagens enviadas pela dopamina no cérebro. Em tempos de paz, era usado para tratar distúrbios psicóticos, como esquizofrenia ou depressão maníaca e problemas graves de comportamento em crianças. No Vietnã, era frequentemente usado para tratar a ansiedade de guerra, como o Valium. Isso não era segredo. Foi divulgado e a GlaxoSmithKline promoveu seus negócios no Estado Militar dos Estados Unidos da América para elevar seu prestígio. Estudos apoiavam a eficácia desses remédios. Relatos de psiquiatras militares indicam que cerca de 10% dos soldados americanos tiveram colapsos mentais na Segunda Guerra Mundial e por cento na Guerra da Coreia. No Vietnã, caiu para apenas 1%, equivalendo a 12 casos por 1.000 tropas. No papel, então, a prática de medicar as tropas para afastar a fadiga mental ou a ansiedade do combate parecia estar funcionando. Rapidamente, críticos destacaram o quão míopes eram esses números. Psiquiatras civis rapidamente apontaram que medicamentos frequentemente prejudicavam a capacidade física em trabalhos monitorados por colegas militares. Mas mais importante, eles não estavam abordando a causa do estresse. O uso desses medicamentos no mundo civil é para auxiliar o paciente durante o tratamento de longo prazo. Eles apontaram que os medicamentos tomados sem a devida psicoterapia apenas suprimem os problemas que se pretendia enfrentar, que permanecem profundamente enraizados na psique, o que, claro, apresenta o risco de explodirem à superfície anos depois como transtorno de estresse pós-traumático ou transtorno de estresse pós-traumático. De acordo com a pesquisa conduzida pelo autor Lukasz Kamienski para seu livro Shooting Up, Uma Breve História de Drogas e Guerra, o mito entre os líderes militares de que apenas os medicamentos antipsicóticos estavam negando o impacto do trauma da guerra levou a um aumento dramático nos casos de transtorno de estresse pós-traumático após o fim do conflito. Embora tenham sido removidos da zona de guerra e voltado à vida cotidiana nos Estados Unidos da América, estavam mal preparados para enfrentar o fluxo constante de emoções e memórias inesperadas que os atingiam quase todos os dias. Milhares de veteranos, ao invés de suprimir o trauma com medicamentos prescritos, recorreram a drogas recreativas. No Vietnã, o consumo recreativo de drogas aumentou notoriamente entre as tropas americanas, com a visão de soldados fumando maconha tão presente na memória pública da guerra quanto cenas de helicópteros Huey nos céus, transportando tropas com seus rifles M16. Embora políticos dos Estados Unidos da América tenham declarado guerra às drogas, comandantes militares no Vietnã toleravam seu uso, encarando-o como outro mecanismo de enfrentamento para os soldados, semelhante à medicação prescrita e ao consumo de álcool. Outros oficiais, mais pessimistas, informaram que o clima entre as tropas para o consumo de drogas, provenientes de fontes oficiais, ou do aumento do uso de drogas pela contracultura americana dos anos 1960, tornava impossível tentar impedir, por isso permitiam que seus soldados se automedicassem fora de serviço. A mão do exército foi forçada em janeiro de 1968 com a revelação do veterano do Vietnã, John Steinbeck, na revista Washingtonian, expondo o extenso uso de drogas entre o pessoal de serviço no Vietnã.
O Exército dos Estados Unidos da América reprimiu usuários de drogas, prendendo até 1.000 soldados semanalmente por acusações de drogas. Contudo, o problema generalizado do uso recreativo de drogas persistiu. Segundo um relatório de 1971 do Departamento de Defesa, 51% das Forças Armadas dos Estados Unidos da América fumaram maconha e 31% usaram psicodélicos como dietilamida do ácido lisérgico mescalina ou cogumelos psilocibina. Além disso, 28% admitiram usar drogas mais fortes como cocaína ou heroína, cuja disponibilidade aumentou devido à guerra civil no Camboja, financiada pelo comércio de drogas. O público ficou chocado com os números e a mídia dos Estados Unidos da América foi inundada com alegações de hordas de GIs viciados em drogas, retornando para casa para disseminar crime e violência. Como resposta, em 1971, o governo dos Estados Unidos da América deu início à Operação Golden Flow, que demandava que todos os militares retornando passassem por um exame de urina antes de regressar para casa. Aqueles que falharam tiveram que ficar no Vietnã para desintoxicação, incentivando as tropas a pararem de usá-las conforme o fim de suas turnês se aproximava. Contudo, seja emitido pelos comandantes para aumentar a resistência ou adquirido no mercado negro vietnamita para aliviar os horrores da guerra. A cultura das drogas nas tropas dos Estados Unidos da América estava estabelecida e seria difícil abandoná-la. Lukasz Kamienski, em seu livro, argumenta que a abstinência de drogas pelas tropas dos Estados Unidos da América levou a atrocidades cometidas contra vietnamitas durante a guerra. Ele revelou um testemunho de um soldado que admitiu que, após usar dextroanfetaminas para melhorar sua eficácia durante uma patrulha de combate prolongada, nos dias após a conclusão da patrulha e ele não estava mais recebendo as pílulas, ele ficou tão agitado que em um momento ele se encontrou na posição em que estava realmente considerando atirar em um grupo de crianças vietnamitas. Embora ele tenha conseguido se controlar, a pergunta deve ser feita: quantos não foram tão controlados em circunstâncias semelhantes? E quais ações potencialmente horríveis eles tomaram? Após a guerra, várias tropas enfrentaram duros programas de reabilitação ou, em casos mais tristes, aumentaram o uso de drogas. Embora a Guerra do Vietnã tenha evidenciado problemas do uso de drogas para potencializar o desempenho de soldados, não resolveu a discussão. A cultura ocidental persiste na pressão pelo uso de medicamentos para melhorar a qualidade de vida, incluindo no meio militar. Comandantes militares e psiquiatras debatem há décadas, após a guerra e conflitos subsequentes, sobre a utilidade dos medicamentos para as tropas. Os apoiadores desta prática argumentam que a medicina moderna, junto com uma maior compreensão das condições psiquiátricas e seu tratamento, tornam o uso de medicamentos para auxiliar soldados durante a guerra muito mais seguro atualmente. No entanto, as pressões para atender aos requisitos das operações militares, particularmente em vários teatros, como durante a Guerra ao Terror no início dos anos 2000, levaram a um relaxamento das regras sobre medicamentos. Dados de 2008 do Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América indicaram que as prescrições de narcóticos para tropas no Iraque subiram para mais de 50 mil por mês, desde setembro de 2007, um aumento em relação aos 33 mil por mês, em outubro de 2003. O objetivo era evitar a evacuação das tropas por motivos médicos, como fadiga de guerra ou transtorno de estresse pós-traumático, de volta aos Estados Unidos da América. O relatório de Melody Peterson, na National Broadcasting Company, em 2009, indicou que muitos antidepressivos prescritos para tropas equipadas com armas modernas e em ambientes estressantes eram tão fortes que a Federal Aviation Authority proibia pilotos civis de voar ao tomá-los. Contudo, as tropas podiam tomar decisões vitais sob o efeito desses medicamentos. A noção de supersoldados melhorados por drogas, capazes de percorrer longas distâncias facilmente e imunes aos danos psicológicos da guerra, está se tornando um pesadelo de ficção científica, com o uso crescente da tecnologia para apoiar os soldados.
Contudo, a discussão sobre o nível seguro de intervenção médica para soldados persiste, especialmente com as questões de bem-estar dos veteranos, tornando-se uma bola de futebol política, disputada por partidos opostos no Ocidente. De uma forma ou de outra, é algo que não parece que vai desaparecer tão cedo.